Eu não sei se foi por Deus ou pelo acaso, mas no último mês eu descontrolei. Eu comprei muito quadrinho, eu tenho muita coisa para ler aqui, já tinha, mas chegou mais. Eu acabei criando essa pilha de leitura de quadrinho. Me parece uma tentativa infrutífera, mas eu vou tentar lê-los pelo menos o máximo possível durante esse feriadão aí que tá vindo, a Nossa Senhora, Barra Dia das Crianças até o domingo. Tenho 4 dias e eu espero fazer esses 4 dias renderem. Bom dia, são 6h30 agora de quinta-feira, o primeiro dia de fato da maratona. Ontem eu consegui fazer já 2 leituras, uma antes e uma depois da universidade. A primeira delas foi A Besta, Hideki Mori, é isso mesmo, A Besta. Essa é mais uma adaptação da vida do Musashi, coisa que tem se tornado bastante comum ultimamente. A gente tem A Lenda de Musashi, que vai ser publicado pelo Pipoca Nankin semana que vem, do mesmo autor de Lobo Solitário, o que é interessante porque o Hideki Mori é o autor do novo Lobo Solitário, então existe essa conexão entre os dois. Também existe do Shontaro Ishinomori, um colega de trabalho do Osamu Tezuka, né, da mesma época, o Musashi Ponto, né, também uma biografia em mangá do Musashi. E é claro, o Vagabond, né, o mais extenso e mais popular adaptação da vida do Musashi, né. Eu digo adaptação da lenda do Musashi, mas também do romance do Eiji, né, que é a obra que mais consagra essa lenda do Musashi em si. O que a gente tem aqui? Obviamente, cada uma dessas obras vai propor uma visão diferente, um encontro diferente entre o Musashi lenda com o Musashi histórico, e alguns tentam conciliar essas duas figuras e outros nem tanto. No caso de Vagabond, pouquíssimo importa o que de fato aconteceu. Vagabond tem como objetivo contar uma história, tem como objetivo ter temas principais, ter símbolos, ter signos, ter significado, fazer drama, sabe? O objetivo de Vagabond é puramente narrativo. É criar belos painéis, é criar belas cenas de luta e é ensinar alguma coisa nesse processo, usando, é claro, o imaginário do Musashi. E de certa forma, eu não condeno o viés em que Vagabond escolhe adaptar, porque de fato muito pouco importa o que de fato aconteceu quando a gente está se tratando de uma lenda como é o Musashi. Do que importa, sabe? Se há séculos, pai para filho no Japão contam a história dos 70 homens do clã Oshioka, que o Musashi derrotou, pouco importa se de fato foram 3 ou 4. Pouco importa o que de fato aconteceu. A história, né, ressoa pelo tempo, a lenda ressoa pela história e se torna verdade. Aqui, porém, a gente tem uma adaptação um pouco mais histórica. Aqui a gente vai falar sobre qual que seria o nome? Benosuke. Seria o nome fidedigno, o nome real do Tezuko, que é o nome do Musashi antes do mesmo se tornar um samurai, um espadachim, né? A gente tem aqui os anos anteriores à Batalha de Sekigahara, que é uma batalha, uma das mais importantes da história do Japão e que funciona como um marco zero na história de vida do Musashi e do Kojiro. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o Musashi apaixonado pela irmã dele, vai ter incesto, entendeu? Vai ter violência de forma mais gráfica, de forma mais realista, sabe? A gente vai ter um toque mais realista, né? Uma visão diferente, porém eles já colocam aqui todos os temas importantes para a história do Musashi, porém a história do peregrino, a história do homem perdido, da besta animalesca que não consegue lidar com humanos, tem toda uma questão do caminho da espada e o caminho do fazendeiro, né, da plantação. Então o que a gente tem aqui? Eles pegam os temas debatidos em um livro dos Cinco Anéis, que é a única grande referência que a gente realmente tem do Musashi, como da forma como Musashi via o mundo, o universo, a filosofia e o bem viver de Musashi, e a gente transpassa aqui e ele conversa com
Vagabond nesse aspecto. Vagabond, que é uma obra-prima, que merece um filme aí concluindo, ou qualquer coisa que o Takehiko Inoue decida fazer. Então, no top, por enquanto, eu deixo em primeiro lugar o Vagabond, em segundo lugar Musashi, em terceiro esse A Besta. Nenhum dos três é ruim, porém, e é ansioso para ler o Musashi do Kojima, né, do autor de Lobo Solitário, quando Pipoca Nankin, enfim, entregá-lo. Outra leitura que eu fiz ontem à noite foi Berserk, o volume 24 de Berserk. Eu estou me estendendo aqui, sendo que eu posso só colocar a imagem, né? Enfim, volume 24 de Berserk. Aqui a gente tem as primeiras páginas, né, os primeiros capítulos do arco de Millennium Falcon. É muito interessante como tem uma ruptura total assim da estrutura de Berserk, né? Agora que eles estão viajando com o menino lá, o Isidro, e a Farnese, que é a que antes lutava pelo Vaticano, a gente tem uma dinâmica completamente diferente no grupo, sabe? E a Casca agora odeia menos o Guts, então as coisas ficam um pouco mais palatáveis, um pouco mais tranquilas de serem lidas, porque tava uma densidade tão brutal de ler Berserk, tava uma coisa realmente assim, maçante, não no mau sentido, mas é bom ter esse respiro, respiro literal no caso, porque a gente vai aqui ir para uma casa de uma bruxa, que é uma casa protegida, uma casa segura, onde o estigma faz menos efeito, então a gente tem um momento de respiro para eles antes deles irem enfrentar esses trolls. Eu estou muito otimista para Millennium Falcon, meus amigos dizem que é o melhor arco, então eu só aumento a expectativa, porque ser melhor que o Eclipse não parece fácil. Enfim, eu gosto muito de como Berserk, assim, mantendo os temas principais dele, que é vingança, que é o que você faz com a vida e o que a vida faz com você, essa dualidade antideterminista, né? Imagino antideterminista, porque no momento é determinista, mas eu imagino que até a conclusão da obra a gente vai ter uma conclusão razoavelmente satisfatória, um final razoavelmente feliz para os nossos personagens, espero eu, né? Enfim, eu gosto muito de como eles mantiveram esses temas, mas eles estão cada vez mais indo na direção assim, vamos ser anticristãos, vamos ser antiteológicos, sabe? Vamos criticar aqui toda a moral ocidental, o princípio da moral ocidental, né? A hipocrisia da igreja e tudo mais. Berserk se mostra uma das grandes leituras de mangá que eu pude consumir na minha pacata existência. Manhã de sexta-feira, né? Vou mostrar as leituras do dia anterior, de quinta-feira. Não consegui me dedicar integralmente à leitura, obviamente, eu já sabia que não ia ser como no meu plano idílico, porém as coisas estão indo, o que é sempre bom. Qual foi a primeira leitura de ontem, então? Corto Maltese, Sobre o Sol da Meia-Noite. Essa obra aqui é de um personagem italiano muito popular, publicado pela Trem Fantasma, e do Juan Dias Carlos, é isso? Juan Dias Canales, é o roteirista de Black Sad também. Agora, quem é esse personagem, esse Corto Maltese? É um personagem muito popular na Itália, muito popular na França também. Ele tem essa tradição franco-belga, né, desses heróis aventureiros. Uma baita de uma aventura. A história é quase desimportante, né? O ritmo, a dinâmica de leitura meio Stevenson é o que de fato importa aqui. Esse personagem é o que de fato transformou o quadrinho em graphic novel, sabe? Que tirou os quadrinhos do jornal, do negócio mais descartável, e transformou numa graphic novel, de uma coisa de livraria. Como a gente segue uma tradição mais americana, a gente costuma acreditar ao Eisner, né? A gente costuma acreditar a um contrato com Deus e outras histórias, o título de primeira graphic novel. Mas não é isso de fato. Foi o Corto Maltese lá na Itália que começou essa tradição. E de fato, o Corto Maltese, ele é praticamente literatura, né? Ele é literatura, mas eu digo, a linha é tão tênue entre isso aqui e o que a gente poderia ver num romance escrito, que é até difícil de delimitar quais características daqui não participariam de uma prosa, sabe? Obviamente, eu não estou me referindo à criação do Hugo Pratt, né?
esse personagem foi criado pelo Hugo Pratt lá nos anos 60, quando de fato aconteceu essa revolução. Isso aqui é póstumo, né? Isso aqui são 3 álbuns que vieram depois da morte do Hugo Pratt, que não é da autoria do mesmo. E eu ainda não li nada, né? A publicação da Trem Fantasma começou com esses álbuns de outro autor, e não com os próprios álbuns, começando pela Balada do Mar Salgado, né? Que é a primeira obra de fato do personagem. Eu tenho minhas ressalvas quanto ao formato que a Trem Fantasma decidiu publicar, porque é uma obra que poderia muito bem ser publicada em formato italiano, né? Se vocês verem aqui, ó, olha o recuo da página, sabe? A resolução, sabe? A arte não pede o formato, entendeu? E eu acho que talvez uma publicação assim, obviamente colorido, né? Faria mais justo, faria mais sentido do que cobrar R$100 por álbum, sabe? Para histórias curtas, né? O preço de capa desses álbuns está R$100. Mês que vem vai sair o do Mar Salgado. Eu acho caro, acho difícil de acompanhar. Mas pretendo acompanhar, porque é brilhante, né? Bom, é brilhante. Umberto Eco, quando perguntado sobre Corto Maltese, ele disse que ele gostava de ler Engels para relaxar a cabeça, mas quando ele queria ler algo sério mesmo, que fizesse pensar, ele escolhia Corto Maltese. Corto Maltese tem tantas referências históricas, literárias, de poesia. Um dos personagens principais desse álbum aqui é o Jack London, né? O plot principal, que praticamente não importa, porque o que importa aqui é o clima de aventura, do que de fato a storyline. O que importa aqui é a sensação, sabe? A imagética, o conteúdo diz muito mais sobre aquele personagem congelado naquele contexto histórico específico, sabe? Do que, de fato, as indas e vindas que a gente segue pelo plot. Nesse álbum aqui, que você vai ter personagens como um russo que é muito friorento, uma prostituta japonesa feminista, sabe? A gente tá falando disso aqui, de um indígena, de um homem do povo originário do Alasca, sabe? Então a gente tá falando desse tipo de personagem. E o Corto Maltese, ele existe de uma forma anacrônica, porque isso aqui se passa nos anos 20 e 30, então a gente tá num período entre guerras. Corto Maltese se passa entre guerras e ele se passa congelado nesse período. Desde os anos 60 até então, nunca houve uma história depois disso. Todas as histórias se passam nessa pequena faixa de tempo. Meu Deus, criança gritando. Nessa pequena faixa de tempo. E é muito belo isso, sabe? A gente tá falando de um momento pré-Segunda Guerra, de um momento em que a configuração da forma que o mundo funcionava era muito diferente, um pouco antes da aviação se tornar algo tão comum, um pouco antes dos Estados Unidos tomar a dianteira de domínio global, sabe, da Guerra Fria, em que de fato todos os players do mundo começaram a ter esse impacto e a globalização foi desmistificando o que é as navegações, sabe. Ele existe nesse contexto muito específico, pré-cinismo do mundo, sabe. É claro que, e como anarquista que é o Corto Maltese ele vai escutar os lados de um sionista e de um anti-sionista, sabe? E ele sempre existe de um jeito meio aquém dessas brigas, sabe? Ele não toma muito partido, não parece essa ser a brisa dele, mas ele é anarquista no sentido de ser descrente a qualquer ordem estatal consolidada por essa burguesia moderna nesse contexto aqui. Então a gente está falando de um personagem, por exemplo, que obviamente quando vê racismo vai condená-lo, sabe? Que obviamente quando vê um alemão aqui sendo racista com o personagem originário, ele vai falar assim, ele vai questioná-lo e vai provocá-lo e vai se mostrar contra esse tipo de abuso, sabe? Então a gente tá falando de um personagem com várias nuances nesse sentido. E ele é um romântico, sabe? A amizade dele com Jack London faz muito sentido, né? Se a gente pensar na personalidade mais soturna, sabe? Do poeta.
O Corto Maltese sempre tá com as mãos no bolso, sempre tá olhando o ar, fazendo piadinha, nunca falando sobre como de fato se sente, falando sobre a dor. Ele tem muitos amores, mas nenhum é permanente, sabe? Porque eu acho que é um tipo de personagem que ele prefere a questão de sofrer pela passagem das coisas do que de fato consolidá-las, então ter que senti-las desgastando, sabe? Ele é um homem do mundo, né? E aí cada álbum se passa num lugar, numa aventura diferente. Esse aqui é no Alasca, mas para cada história a gente vai numa direção diferente, e a genialidade tá em tudo isso que eu falei, sabe? A gente pode falar, por exemplo, de referências mais óbvias, como o Tintin ser parecido, mas embora os álbuns do Tintin tenham esse clima de aventura, essa questão internacional e tudo mais, também super orientalista, no sentido de um europeu imaginando como funciona o mundo. Em Corto Maltese a gente tem um viés filosófico, científico, pré-técnico, muito foda, assim, absurdo. E a gente vai ler momentos aqui legitimamente geniais, né? Olha essa cena aqui, por exemplo, em que tem várias mulheres aqui defendendo, prostitutas no caso, defendendo a sua moradia, né? E algumas vão levar balas. Um dos momentos mais dramáticos aqui é quando o Corto Maltese perde o guia deles, que era aquele indígena, e aí ele se fode, né? Nesse processo ele não mata o alemão, ele deixa o alemão fugir, mas ele sabe que o alemão vai morrer perdido, sabe? Então é disso que eu tô falando, da crítica pré-técnica. Esse alemão que representa a modernidade e todos os seus preconceitos, agora ele tá largado, sabe, na selva. O que ele vai fazer? Uma das frases desse alemão aqui: aversão à hierarquia é um comportamento típico dos selvagens, né? Então toda essa mensagem, essa subjetividade dos álbuns do Corto Maltese, quando eu falo de anarquismo, quando eu falo de espírito do tempo, nossa, essa é a palavra que tava faltando. Corto Maltese é sobre o Zeitgeist dos anos 20, sabe? E é meio genial, assim. Não esse álbum em específico, porque, como eu falei, a história é meio nada demais, mas porque a história não precisa ser nada demais, sabe? É só colocar o Jack London apaixonado por uma prostituta japonesa feminista, pedindo pro amigo dele, Corto Maltese, viajar pro Alasca para encontrar a namoradinha e dar um recado, sabe? Pô, não precisa de nada além disso, sabe? Essa aventura só precisa representar um Zeitgeist muito específico que diz muito sobre tempos pré-modernos, sabe? É fascinante. Mal posso esperar para ler todos os álbuns do Hugo Pratt, pretendo acompanhá-lo conforme a Trem Fantasma os traga. Outra leitura de ontem foi Sandman, o volume 10 de Sandman. Esse aqui o Neil Gaiman encerra de uma forma meio epílogo toda essa grande saga de 75 edições nesse volume O Despertar. Ele é desenhado pelo Michael Zulli, que é um gênio, é meio absurdo o traço do cara, uma coisa fora do comum, fora do normal mesmo. Não vou dar muitos detalhes, né, porque tô falando do fim de uma obra, nem tem por que eu fazer essa resenha. Mas, via de regra, só para contextualizar, tem 2 ou 3 edições aqui bastante fortes, bastante que dão o tom de despedida da obra mesmo, né? A gente não vai voltar a encontrar esses personagens em teoria. E a última edição, a mais famosa, longe de ser um spoiler, acredito eu dizer, que Shakespeare é um personagem recorrente nas histórias do sonho, e que o Neil Gaiman decide usar a Tempestade, a última peça do Shakespeare, né, que eu a tenho ali, inclusive uma peça com um tom muito apoteótico, muito póstumo, muito de finalização, de despedida. Nem preciso falar do monólogo final, pré-epílogo, em que Shakespeare, através do texto, quebra a quarta parede e de fato se despede dos palcos. Não teria forma melhor do Neil Gaiman aqui homenagear o sonho em si e o Shakespeare e concluir a própria obra. Tá certo que o paralelo
O Neil Gaiman coloca aqui como Shakespeare dessa história. Mas é uma história sobre histórias, né? Em que referência o Neil Gaiman pode trazer isso? Ele traz para Shakespeare, como bom britânico que o é. E, pô, isso aqui gera um carinho a mais por A Tempestade, sabe? Admito que me faz me sentir bem e me deixa muito feliz de concluir essa obra novamente. Top 3, top 5 quadrinhos, sem sombra de dúvida alguma. E para finalizar, Mater Morbi, um álbum do Dylan Dog, né, dessa coleção Prime. Eu tenho aqui, esse aqui eu ainda não li, eu vou ler, 2 álbuns, né, sobre a Mater Morbi, que é essa vilã recente, contemporânea do Dylan, é uma coisa, sei lá, não deve ter 20 anos, que é a doença. Me perdoe. Que é a doença em si, né? Dylan Dog, contextualizando, é esse personagem da Bonelli, uma grande editora italiana que publica Tex. O Dylan Dog, ele é um investigador de crimes paranormais, né? Como vários personagens da Bonelli, inclusive, com um viés de terror, né? Então, Dylan Dog é um personagem de histórias de terror, né? Ele é pegador, ele é cínico, desapegado, ele se arrisca muito, ele tem sempre a tiradinha, fala palavrão, ele é meio Constantine em alguns sentidos, sabe? Norte-americano também, de fato. Aí aqui a gente tem essa personagem vilã que é bem popular ultimamente, que eu não sei se eu posso entrar em campo de spoiler aqui, mas deixa eu mostrar a estética da mesma, né? Essa aqui é a mulher. Essa aqui é a mulher. Não consigo mostrar, dá pra ver aqui, ó. Ela aqui, ó. Ela é uma dominatrix, né? Simplesmente essa é a estética que escolhendo pra personagem, que aqui vai representar um dos grandes anseios da vida humana, né? Uma representação antropomórfica de um conceito maior, que é um conceito que o Dylan Dog dificilmente vai conseguir escapar. Então, é a noite. Boa noite, tudo bem? É noite de sábado, né? Penúltimo dia aqui do Pequena Maratona. Boa noite, é noite de sábado, o penúltimo dia da nossa maratona, e houveram 2 novas leituras que precisam ser comentadas. Em primeiro lugar, Mater Dolorosa, que é a continuação, pseudo-continuação do Mater Morbi, do primeiro. Eu vou manter sem falar o conceito principal dessas 2 obras, que é a vilã, né? A estética eu já mostrei, mas o conceito do que é essa estética, o conceito do porquê que ela é essa entidade tão poderosa, eu prefiro deixar para vocês descobrirem lendo. O que merece ser comentado sobre essa edição é a arte ser um absurdo, né? Como eu já disse, e ela representa de forma perfeita o clima febril dessa história. Uma história com clima febril, assim, com não linearidades, sabe? Vai e volta no tempo e muitas coisas que parecem um delírio, assim, sabe? Tipo, a cabeça do Dylan Dog muito confusa e perdendo facilmente o track, né? Do que é real e o que não é. É muito interessante. Ambas são muito boas, ambas são as melhores leituras que eu tive de Dylan Dog, e espero encontrar mais coisas desse nível sobre o Investigador do Pesadelo. Estou bastante animado com a possibilidade. Por fim, outro que merece ser comentado é um tradicional fumetti italiano. Fumetti é o gênero mais popular de quadrinhos na Itália. Uma tradução literal seria fumaça, e é justamente sobre esse clima noir, né? Fumaça faz referência à fumaça dos bueiros saindo e criando todo aquele clima dos filmes dos anos 40, 50. Então, agora a gente tem um tradicional fumetti, né? Napoleone, do Carlo Ambrosini. Napoleone é um dos personagens que tem série mensal na Bonelli, né? Seguindo os passos de Julia Kendall, que também é um fumetti, provavelmente o fumetti mais famoso, né, do mundo. Quanto a Julia Kendall, essa edição de Napoleone são como se fossem 3 edições pequenininhas dessa aqui.
compiladas em um encadernado desse tamanho gigantesco aqui e absolutamente maravilhoso. Eu adorei esse formato, assim. Claro que não dá para adaptar, para trazer toda a obra do Carlo Ambrosini nesse formato, mas houve uma escolha aqui da própria editora Bonelli, né, na Itália, de separar as 3 melhores histórias do personagem e encaderná-las aqui. Então a gente tem o volume 1, o volume 4 e o volume 25, do que são, se não me engano, 54 volumes no total, né, 54 volumes de história. E como a gente está falando de uma série de TV, né, os quadrinhos da Bonelli são séries de TV, elas podem ser assistidas de forma randômica, né? Elas possuem algum mínimo senso de linearidade, porém são basicamente casos da semana. Funciona, Napoleone funciona. E por que Napoleone é tão bom? Napoleone é foda, Napoleone é inacreditável. Napoleone é um personagem que ele é um policial na própria Itália, Genova, inclusive, que é um diferencial porque os outros personagens não estão na Itália, né? Aqui a gente está falando de um italiano policial, dono de um hotel, né? Que tem uma empregada lá, uma doméstica, que ajuda ele a cuidar do hotel, né? Tal qual a Júlia. Os dois personagens têm muitas similaridades, as duas obras têm muitas similaridades. Tem essa trope dessa personagem doméstica super problemática em ambos. E que também ele coleciona insetos, né? Eu tava olhando aqui pra tentar achar o nome. Entomologista. Entomologista. E essas histórias do Napoleone, elas são surrealistas, elas têm um clima meio David Lynch, né? Em que no mundo real, coisas que parecem inverossímeis acontecem, mas à medida que essa narrativa vai se misturando com a parte onírica, lisérgica e surreal da mente do protagonista, a gente perde o sentido do que de fato está acontecendo, que é só uma representação freudiana ou junguiana, né, dos sonhos e do subconsciente desse personagem. 3 dos personagens principais são aquele anjinho e o diabinho, que existe tradicionalmente em algumas histórias. Aqui eles se chamam Faísca e Caliendo, e isso junto com a Lucrécia, a Senhora do Veneno, né? É uma referência a Borgia, Lucrécia, interessante, né? E assim, alguns outros personagens vão aparecer, que são personagens que aparecem de uma forma meio gárgula, sabe? Do Corcunda de Notre Dame da Disney. São sidekicks que ficam comentando e fazendo piadinha, e eles existem lá, mas é tudo muito esquisito, porque não combina com a narrativa, não combina com a história, com o clima que essa obra quer passar. Mas isso faz um charme. Existe todo um mundo, um microverso imaginativo, imaginário do Napoleone, que a gente conhece na primeira história. Esse primeiro volume, né, já contextualiza os personagens. A gente tem 2 melhores amigos dele da polícia, e basicamente essa é toda a gama de personagens. Outra referência, outra coisa que se relaciona bastante com o Julia Kendall, né? Mas, enfim, é muito fascinante como esses personagens vão indo e voltando do mundo real pro sonho, e em alguns momentos Napoleone vai parar dentro do próprio subconsciente. Então vira uma coisa muito interessante, muito maluca. O segundo, que tá nesse encadenado, que é o volume 4, é o mais interessante. Nele a gente conhece Allegra. Allegra é uma garotinha perdida, né? Que acaba indo parar no hotel, e eles se conhecem e eles formam essa bela relação de amizade, né? À medida que o Napoleone vai ajudando ela, né, a reaver mistérios familiares. E pelo que eu entendi, pelo volume 25, ela vira uma personagem recorrente. Eu imagino que eu nunca mais vou ler nada de Napoleone, porque não existe como achar no Brasil, sabe? Você não acha na internet, nem em inglês, nem em italiano, você não acha, sabe? Em português a Script fez o favor de publicar as 3 melhores histórias, eu agradeço, porque isso é muito bom, muito bom. Dando um micro spoiler aqui, a Allegra tem um próprio amigo imaginário subconsciente, surrealista dela, que é o Robespierre sem uma cabeça. E aí, em algum momento, os imaginários do Napoleone vão se misturar com o da Allegra
uma batalha de navio maluca, sabe, em que os vilões são capitaneados por um monstro de 3 cabeças, sabe? É assim, é muito legal, cara, porque é David Lynch, porque é surrealista, sabe? E isso tudo para representar um drama super real que envolve orfanato, assassinato e, e coisas que você espera de um típico fumete italiano, né? E eu acho que fica mais claro sobre como isso aqui é sobre psicanálise na terceira história desse encadernado, em que eles vão basicamente usar a dialética Parmênides e Heráclito aplicada à alma e vida, né, de Kant, para chegar e falar assim, eu tô com muito sono, me perdoe, o Napoleone, se ele deixar de ser ele mesmo, sabe? Uma vida basta em si? Entendeu? Essa é a grande pergunta. A vida em si, desconexa do corpo humano existente e pensante. A vida em si, ela é algo, ela existe, sabe? Essa é a digressão que é feita aqui quando o Napoleone tá perseguindo um personagem, né? Para ajudar um outro, e aí esses personagens morrem. E aí quando Napoleone vai relatar isso, todo mundo chama ele de Flipjack. E aí meio que o Napoleone morreu. O Napoleone morreu na perseguição e todo mundo reconhece ele como esse Flipjack, que era o personagem que estava perseguindo junto com ele, que o Napoleone estava ajudando. E aí ele só se questiona de muitas coisas, cara. E assim, desconsiderando aqui o quão bom, o quão da hora podem ser os desfechos e tudo mais, essa história no ar, detetivesca, policial, com pinta surrealista, é só muito, muito bacana. Muito bacana. Eu aprecio imensamente o Ambrosini por ter feito essas 3 histórias aqui, por ter criado esse personagem, porque quando eu caço Bonelli, é exatamente isso aqui, nos melhores momentos, nos momentos em que brilha, é quando essa editora italiana faz esse tipo de coisa. Aprecio imensamente. Para amanhã, então, falta uma única leitura, né? Que é Mr. No, a Revolução. Grandinho. Esse aqui. Para encerrar. Amanhã, se Deus quiser, eu consigo ler essas 400 páginas aqui e matar a pilha de leitura de quadrinho ainda nesse projeto. Beijo. Bom, para encerrar a pequena maratona literária, agora no último dia, li Mr. No, Revolução. A melhor leitura do feriadão, ouso dizer, né? Isso aqui é uma edição da Panini que compila os 6 álbuns publicados na Itália. É uma edição muito caprichada, ela foi chamada de ônibus, tem esse detalhe horrível que é o ônibus tá em maior destaque na lombada do que o nome do quadrinho, o que faz na estante parecer que o nome da obra é ônibus, numa decisão muito imbecil. Mas aqui une os 6 álbuns originais da Bonelli, num acabamento gráfico digno, assim, é uma história que é uma arte que pede tal acabamento, é uma belíssima arte, assim. Isso aqui não saiu no mesmo formato de Julia Kendall e da maioria das outras obras que foram aqui apresentadas. Isso saiu num formato maior do selo Maduro da Bonelli. A Bonelli, que é essa editora italiana que publica todos esses quadrinhos que eu mostrei, ela tem um selo mais maduro. O que é curioso, porque um quadrinho típico da Bonelli já é mais maduro do que os quadrinhos tradicionais norte-americanos, né? Ainda assim, esse selo é necessário para colocar nudez, para colocar abuso de droga, para tratar de alguns assuntos mais violentos, né? Tem que mostrar violência gráfica e enfim, e ter
e ter esse toque a mais de gore na obra. Enfim, essa é o Madura nesse sentido, e no sentido de serem narrativas para adultos, considerando que todos os quadrinhos da Italianos mostrados aqui são narrativas para adultos. Quem é Mr. No? Mr. No é um dos primeiros personagens da Bonelli. Fazendo aqui uma pesquisa histórica, é o primeiro anti-herói de uma forma mais tradicional, assim, nas obras da Bonelli. Tá certo que vários quadrinhos europeus têm esses personagens mais dúbios, mas o Mr. No é o primeiro que ele é um cara que ele é bom, mas ele não é totalmente bom, ele é ruim, mas ele não é totalmente ruim. Ele às vezes faz coisas boas e se dá mal, e às vezes ele faz coisas ruins e se dá bem. Isso é um diferencial, e quando Dylan Dog foi publicado na Bonelli, na Itália, não tinha equivalente para o personagem. Esse personagem foi criado como uma retratação da geração que lutou na Segunda Guerra Mundial. Então o Mr. No é um personagem que foi para a Segunda Guerra Mundial, se encontrou desiludido com a América e decidiu vir para a Amazônia, vir para o Brasil. Essa é, por cima, o que é o personagem. Aqui, nessa graphic novel chamada Mr. No Revolução, a gente tem uma atualização do personagem, trazendo ele para a Guerra do Vietnã. Então a história foi atualizada e readaptada, dessa vez não dos anos 30, 40, agora a gente está falando aqui dos anos 70, anos 60, 70, 80, né? A gente está falando dessa época. Agora, se isso aqui é bom, isso aqui é bom pra caralho. Isso aqui é bom demais, isso aqui é bom de um jeito que ultrapassa qualquer outra coisa que foi mostrada aqui, sabe? Mr. No Revolução é foda. A gente tem aqui, em suma, uma trilogia, né? São 3 capítulos principais. O primeiro deles, intitulado Nova York, se eu não me engano, é Nova York ou Vietnã? Provavelmente é Vietnã. O primeiro capítulo, intitulado Vietnã, a gente vai conhecer o Mr. No nesse momento em que ele estava propriamente lutando a guerra, né? Aqui, meus aplausos pro autor, Masiero e Avallone, porque eles conseguiram fazer você se importar com aqueles personagens. E não é fácil fazer você se importar com um norte-americano lutando no Vietnã, né? Mas assim, o grupo deles, que tem o Daniel, o próprio Jerry, né, que é o Mr. No, o Chris e um outro personagem que eu não me recordo o nome agora, eles são um grupo de amigos muito... Você se apega muito a eles, entendeu? Você se importa com eles, porque nenhum deles compra essa balada ideológica dos Estados Unidos. Nenhum deles acredita nessa guerra, eles são um bando de fudidos, sabe? O Jerry só foi pra guerra por uma circunstância muito específica de ter perdido alguém importante pra ele. Porque senão ele teria vazado, ele teria fugido pra Califórnia. É uma guerra que não fazia sentido pra ninguém, principalmente pra própria geração. É uma guerra que, diferente do nazifascismo, em que existia uma crença real de que aquela luta era válida, mesmo com todo o marcatismo, não se justificava. Os norte-americanos jovens não acreditavam, sabe? Ou pelo menos muitos deles aqui expressos na figura do Mr. No. Agora, porque o título Revolução, ele tem um sentido diferente para cada um dos capítulos, né? Mas o Jerry, o Mr. No, ele ganha esse alcunha durante a Guerra do Vietnã. Tem toda uma cena, né, que mostra o nascimento, tipo a morte do Jerry para o nascimento do Mr. No, né? O Jerry, desde o começo da vida dele, a gente vai conhecer mais sobre esse passado dele no segundo capítulo, em que é intitulado Califórnia, em que a gente vai conhecer como ele aprendeu a pilotar avião, como que ele fugiu de Nova York pela primeira vez. A gente vai conhecer várias nuances do passado do personagem, enquanto no presente ele se envolve com o Partido dos Panteras Negras. Isso explica em parte porque o nome é Revolução, sabe? No primeiro capítulo a gente tem a transição de um personagem com ideais muito fortes, com ideais revolucionários, que acreditava, sabe, essa geração beat, né, beatnik, né, essa geração da primeira galera, né, dessa galera que depois virou hippie, né, a geração imediatamente antes dos hippies tomarem conta. A gente tem essa geração também
que não se importava, que não acreditava num futuro livre de ideologia, não acreditava nas instituições norte-americanas da forma que os boomers acreditavam, sabe? A gente tá falando de uma geração mais contestadora, né, da geração que criou os hippies eventualmente. E o Mr. No fez parte dessa galera. Então ele, no primeiro volume, existem diálogos claros assim, sabe? Em que, nossa, porque faça a revolução, não vá pra guerra do Vietnã, faça a revolução no seu país, entendeu? Essa era a pilha que o Mr. No tava, sabe? Enfim, a gente tem todo um drama pessoal dele pra levar ele pra tais circunstâncias. O segundo, que é na Califórnia, é o mais foda, porque a gente lida com esse passado do personagem, em que a gente entende vários traumas do mesmo, e como a sociedade norte-americana falhou com ele, fez ele levar essa descrença, e pro título Revolução a gente tem essa questão dos Pantera Negra, sabe? Que embora seja um bando de maluco disfuncional do caralho, eles estão fazendo algo importante. E o quadrinho sabe disso. Assim como quando o quadrinho tá no Vietnã, ele não romantiza os norte-americanos lá. É claro que ele é menos... Pô, ele poderia ser mais anti-americano, sabe? Porque ele mostra os Vietcongues de uma forma condenável. O que, bom, de fato é uma guerra, né? Não existe lado bonzinho, né? Quando você tá no chão, no pé, sabe? Andando e com medo de você pisar numa bomba, não existe lado bonzinho, sabe? Na prática histórica, material, a gente sabe quem foram os culpados dessa guerra. Mas o próprio Mr. No fala, quando o amigo dele tá xingando os Vietcongs, ele fala assim: o culpado por essa guerra está a muitos quilômetros daqui, provavelmente bebendo uísque. Então não existe possibilidade de você interpretar que qualquer valor da guerra do Vietnã a partir dessa obra. Isso é muito interessante. É uma obra que tem tipo, nudez, tem vários personagens homossexuais, vários personagens não brancos, sabe? Então é uma tensão muito importante. Se você quer contar essa história sobre revolução, sobre multietnicidade, sabe? Se você quer falar sobre essa geração, sabe? Uma geração mais aberta, sabe? É muito interessante. O terceiro capítulo, que já é o intitulado Amazônia, né? Em que eles adaptam essa parte dele vir pro Brasil. Não sei nem se propriamente é o Brasil. Não, acredito que sim, porque aparece o aeroporto de Manaus. Não sei quanto a fidelidade. Dizem por aí que tudo que a Bonelli faz com o Mr. No no Brasil é a partir de muita pesquisa. Dizem por aí. Se eu posso confirmar isso, não posso. Até porque eu sou brasileiro, mas sinceramente eu não sei como é Manaus. Nunca fui pra lá, não faço ideia de como seja. Não faço ideia quanto a veracidade desse retrato que foi feito aqui. Então, de forma geral, não consigo avaliar nesse aspecto. O que eu consigo avaliar é que esse terceiro capítulo é mais formulaico. Precisava fazer essa conclusão, ele precisava sair dos Estados Unidos, ele precisava ir para Manaus, porque é assim que é a história do Mr. No. E ia ficar mais fraco, porque é tão natural, é tão fluido, é tão bom de ler os outros capítulos, sabe? Os outros dois, eles são legitimamente uma das melhores coisas que eu já li nessa mídia, sabe? Fiquei impressionadíssimo. Mr. No Revolução é muito bom. É um personagem que eu gostei muito, que eu não tenho nenhum interesse em correr atrás das outras fases dele, talvez por mera curiosidade, sabe? Mas é isso, você vai ver aqui indígenas, você vai ver aqui pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas brancas, várias mais acontecendo e uma tentativa legítima de retratar o que foi a Beat Generation, a Beatnik, o que foi esse surto norte-americano e quais foram os ideais evolucionários que assolaram a América e que foram reprimidos e assassinados através da dura e vil realidade que é ser, por exemplo, um afro-americano nos Estados Unidos, sabe? Que é você gostar do Martin Luther King e aí você chamar seu gato de Martin Luther King e na semana seguinte ele levar um tiro do FBI porque ele ousou dizer, sabe? Ousou propagar a ideia de que pessoas negras e brancas deveriam receber os mesmos direitos, sabe? A gente tá falando de uma obra que toca nesses temas, isso é muito interessante,
Foi muito legal. Gostei muito de Mr. No, muito mesmo. E foi um prazer ler esse tanto de quadrinho italiano. Vou pegar mais Dylan Dog, vou pegar mais Corto Maltese, quero pegar Borgia também, ler alguma coisa do Milo Manara. E assim, vamos deixar